tudo debaixo do céu. Tempo de amar, tempo de cuidar, é tempo da criação. É tempo da criação. Com Francisco de Assis, num canto de louvor, unir nossas mãos e juntos cantar. É tempo da criação. É tempo da criação. Paternidade e esperança, sementes de amor, farão deste mundo um jardim de paz. É tempo da criação. É tempo da criação. É tempo da criação. É tempo da criação. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos iniciando a nossa quarta semana do tempo da criação. Nesta semana vamos refletir sobre as sementes de reconciliação e paz. A criação geme sob as feridas do pecado humano, guerras, destruição ambiental, violência social. É nesse contexto que somos chamados a plantar sementes de reconciliação e paz. Francisco de Assis foi chamado do homem da paz, não porque evitava conflitos, mas porque cultivava uma profunda reconciliação consigo mesmo, com Deus, com os outros, com todas as criaturas. Para ele, a paz não era um ideal abstrato, mas um modo concreto de viver a fraternidade universal. Reconciliar é restaurar vínculos rompidos com o Criador, com os irmãos, com a natureza. É reconhecer os erros, pedir perdão e escolher caminhos novos. A paz floresce onde reina o perdão e onde o coração se abre para acolher. Nesta semana, inspirados pelo Espírito franciscano, pediremos a graça de sermos artesãos da paz, semeando reconciliação em nossas relações, em nossas comunidades e no mundo. Hoje o nosso tema, sementes de reconciliação com Deus, fonte de paz. Todo caminho de reconciliação começa no encontro com Deus. Ele é a fonte da palavra verdadeira, porque somente em seu amor a vida encontra sentido e a humanidade encontra força para superar divisões e feridas. Reconciliação com Deus significa abrir o coração à sua graça e permitir que sua paz habite em nós. Em nosso tempo, marcado por tantas guerras, conflitos e violências, precisamos voltar ao essencial, deixar Deus reconciliar-nos consigo em Cristo. A paz não é apenas fruto de acordos humanos, mas dom divino que transforma corações e constrói pontes de fraternidade. Neste ano em que o mundo se prepara para a COP30 em Belém, o apelo à reconciliação com Deus ganha ainda mais força, porque a crise ecológica é também crise espiritual. Quando nos afastamos do Criador, perdemos o respeito pela criação e pelos irmãos. Voltar a Deus é semear paz e esperança para o futuro. Hoje, ao abrir essa semana do tempo da criação, pedimos a graça de deixar nascer em nós esta semente de reconciliação com Deus. Que Ele cure nossas feridas interiores, converta nossos corações endurecidos e nos faça portadores da sua paz. Vamos fazer então a nossa oração inicial. Deus Pai, Criador, fonte de toda a vida, agradecemos pelo dom da criação que nos envolve como um lar comum. Hoje, celebrando o tempo da criação, queremos viver a paz com a terra, com a água, com o ar e com todos os seres vivos, que aprendamos a contemplar o mundo
como obra de tuas mãos e cuidar dele com amor e responsabilidade. Senhor Jesus, semente do reino, ensina-nos a ser semente de paz e esperança em meio às dores do mundo. Diante das guerras, da destruição ambiental e da indiferença, que nossa fé nos leve a agir com compaixão e coragem. Dá-nos a graça de reconhecer teu rosto no pobre, no migrante, nos povos indígenas, nas comunidades que resistem contra a mineração predatória e na terra ferida que clama por justiça. Espírito Santo, vento que renova a criação, inspira-nos o caminho da ecologia integral, que, iluminados pela Laudato Si, sejamos capazes de unir cuidado ambiental e compromisso social, defendendo a justiça climática e preparando com a esperança os frutos da COP30 em Belém, para que ali o mundo se comprometa verdadeiramente com a vida da casa comum. Altíssimo, onipotente e bom Senhor, celebrando os 800 anos do Cântico das Criaturas, queremos rezar com São Francisco de Assis. Louvado sejas por cada irmão e irmã da criação, sinais de tua bondade. Dá-nos a simplicidade franciscana para viver em fraternidade com a natureza e entre nós, reconhecendo que tudo está interligado e que somos parte da mesma família cósmica. Trindade Santa, comunhão perfeita de amor, faz de nossa comunidade jardim de esperança, que sejamos terra fértil onde brotam a agroecologia, a solidariedade, a partilha e o cuidado com os mais vulneráveis. Que nossas escolhas cotidianas sejam testemunho de um novo estilo de vida, simples, justo e reconciliado com a criação. Pai, Filho e Espírito Santo, sustentai-nos neste tempo da criação. Que nossa oração diária se torne compromisso concreto. Que nossas palavras se transformem em gesto de paz e que nossas sementes de esperança floresçam em um mundo renovado. Fazei-nos instrumentos de vossa paz. Assim caminharemos juntos rumo ao teu reino, onde toda a criação cantará eternamente. Laudato Si. Amém.
O texto bíblico que ilumina nossa reflexão de hoje está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 19 e 20. Nele, Paulo recorda que a reconciliação começa em Deus. Ele nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos convida a ser instrumentos dessa reconciliação no mundo. Antes de sermos semeadores de paz, precisamos experimentar a paz que nasce do perdão e do amor de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus que hoje é proclamada para nós pela Jaqueline, da cidade de Porciúncula, no Rio de Janeiro. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo, por Cristo, e nos confiou o ministério desta reconciliação. Porque é Deus que, em Cristo, reconciliava consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens, e pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo, e é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. No parágrafo 217 da Laudato Si, o Papa Francisco diz: a crise ecológica é um apelo a uma profunda conversão interior. A reconciliação com a criação pressupõe a reconciliação com o Criador. Sem esta dimensão espiritual, as nossas ações ecológicas perderão força e profundidade. Neste ano, nós estamos comemorando os 800 anos do Cântico das Criaturas, um cântico de um homem reconciliado consigo, com os irmãos e, acima de tudo, com Deus. Quem medita conosco hoje é a Sônia Gomes, de Montes Claros. Seja muito bem-vinda, Sônia. Um hino ao louvor. É uma poesia que expressa a profunda gratidão a São Francisco pela beleza da natureza e é o reflexo da grandeza do Criador que Francisco pôde sentir, pôde vivenciar num momento de contemplação. Onipotente e bom Senhor, a Ti a honra, glória e louvor. Todas as bênçãos de Ti nos vêm. Todas as bênçãos de Ti nos vêm. Esta é a experiência que agora se completa 800 anos. É o símbolo de uma espiritualidade que os franciscanos, que as franciscanas têm. É o símbolo de uma espiritualidade, de uma fraternidade. Este cântico é a unidade de toda a criação. Através deste cântico, Francisco, naquele momento, conseguiu ligar a terra, o sol, a água, o ar, como irmãos e irmãs, louvando o Senhor por sua beleza e utilidade. Também é um cântico de gratidão e é um cântico de conversão. Este cântico é um convite para o cuidado com o ambiente, para o reconhecimento da presença de Deus em todas as suas criaturas. Diferente do que muitos acham, que a igreja não deve falar da ecologia, que a igreja não deve falar da casa comum, que a igreja não deve falar da terra, da água, que a igreja não deve falar dos biomas. O Cântico de Francisco demonstra que através desta contemplação é necessário o cuidado, que somos o cuidado e que devemos ser cuidados, que somos levados a uma gratidão por tudo isto que Deus nos deu. E através desta gratidão deve nos impulsionar a uma conversão, a cuidar do que Deus de graça nos deu. E ao mesmo tempo nos coloca na condição de irmãs, de irmãos. E somos irmãos,
Se somos, devemos cuidar. E este canto agora, nesses 800 anos, está sendo atualizado pelo que o Papa Francisco nos convoca a uma ecologia integral. É ligar a terra, é ligar o social, é ligar a economia, é ligar a política, porque tudo isso está interligado. E com tudo isso interligado, é possível cuidar desta casa comum. Também, com tudo isso, sem estar interligado, é possível uma devastação. Por isso a gente tem visto o mundo enfrentando os desafios climáticos, aumento das queimadas, as consequências que nós temos visto de enchentes, de secas. E retomando o cântico, torna mais relevante para nós promovermos a lógica de um cuidado em vez de exploração dos recursos naturais. E aí, daqui falando do cerrado, eu reafirmo, o cerrado é um dos biomas pouco cuidado. É necessário respeito a este bioma. Aqui está a caixa d'água. Aqui está a caixa d'água. E é necessário para isso também a conexão. E este momento em que celebramos os 800 anos nos convida à construção de um mundo mais fraterno, onde a humanidade se reconhece ligada a todas as formas de vida. E entendemos que não estamos separados dela. Com isso eu quero trazer e fazer memória dos catadores e catadoras de materiais recicláveis, que através da coleta seletiva diária ou da coleta do lixo, que para muitos não servem e para outros esta coleta gera vida, gera renda, fazem um trabalho ambiental de limpeza no planeta, na cidade, no seu bairro. Francisco tinha um cuidado com os pobres e se fez pobre no meio dos pobres. E hoje, através do seu ensinamento, ele incentiva a muitos que, mesmo sem conhecer a sua história, sem conhecer essa gratidão, esse cuidado com a casa comum, esses homens e mulheres, através da catação do lixo, têm esse compromisso deixado e assumem esse compromisso deixado por ele. Do lixo que muitos produzem em nome de um consumismo desenfreado, esses pobres buscam os seus alimentos. Esses pobres, a exemplo do pobre de Assis, fazem a limpeza, recolhem, reciclam, limpam e geram vida. E para eles é salvar o planeta. Assumir o compromisso do pobre de Assis é assumir vida para muitos que estão nas periferias, para muitas mães solos, para muitos pais que perderam o vínculo familiar, através da coleta de lixo. Uma sociedade que muitas vezes invisibilizam esses homens e mulheres que coletam, que catam, que reciclam. Não veem neles esses construtores de um mundo novo, de um planeta novo. A poesia de Francisco, com seus louvores ao sol, à lua, às estrelas, à água, ao sol e à terra, serve para nós como um chamado para um estilo de vida mais simples e sustentáveis, inspirando o cuidado, a conexão com a natureza, com a nossa casa comum. Salvemos o planeta, salvemos os nossos biomas, salvemos o bioma cerrado. Casa, terra, água. Este é o grande chamado de Francisco para todos nós. Os sinais que nos enviam céus e terra nos transformam em instrumentos da verdade, pelo anúncio que alcança o mundo inteiro, no compromisso de viver fraternidade. Ó Pai Nosso, como teus filhos estamos
estamos aqui. Ó Pai Nosso, em Jesus Cristo queremos te seguir. Hoje vimos que a reconciliação com Deus é o primeiro passo para a verdadeira paz. Quando reconhecemos a grandeza do Criador e a nossa condição de criaturas, nós abrimos espaço para a humildade, para o perdão e para a restauração de relações feridas. A Laudato Si nos convida a perceber que a ruptura com Deus está intimamente ligada à ruptura com a criação e com os irmãos. A reconciliação, portanto, é uma semente que precisa ser cultivada no nosso coração, para que ela floresça, então, em gestos de paz, de justiça e de cuidado com a vida. A paz nasce da confiança no Senhor, da escuta da sua palavra e da vivência do Evangelho no cotidiano. Com um gesto concreto, comprometa-se a ser instrumento de paz em seu ambiente. Evite palavras duras, promova o diálogo diante de conflitos, seja ponte entre pessoas que não se entendem ou pratique um gesto de gentileza gratuita. A paz começa em pequenas atitudes que desarmam os corações e abrem caminhos para a reconciliação. Sigamos firmes nas pegadas de Francisco de Assis. Sejamos sementes de paz e esperança. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. São Francisco de Assis foi um homem reconciliado com Deus. Sua vida de oração intensa, marcada pela escuta do Evangelho e pelo amor ao Cristo pobre e crucificado, foi o alicerce de sua missão de paz. Ele não pregava ideias abstratas, mas comunicava aquilo que experimentava no coração. A reconciliação de Francisco com Deus não foi imediata. Passou por um caminho de conversão, da busca por glória e riquezas à simplicidade do Evangelho. Seu encontro com Cristo crucificado transformou suas feridas em fonte de paz. Ao rezar diante do crucifixo de São Damião, Francisco ouviu o chamado: "Vai e reconstrói a minha igreja". Essa experiência mostra que a reconciliação com Deus não é apenas uma intimidade pessoal, mas compromisso com a comunidade e com o mundo. O pobrezinho compreendia que só quem está reconciliado com Deus pode viver em paz com os irmãos e com a criação. Por isso, sua espiritualidade é sempre relacional. Paz consigo, com os outros, com a natureza, com o próprio Deus. A reconciliação de Francisco se expressa também na alegria. Quem se deixa reconciliar por Deus não vive na tristeza, mas na gratidão. Ele se tornou um homem novo, capaz de ver tudo como dom e de cantar a bondade do Criador. Essa reconciliação interior o tornou livre para perdoar. Francisco não guardava rancor, nem cultivava violência. Até diante de inimigos, como quando foi ao encontro do sultão no Egito, testemunhou a paz que nasce do coração reconciliado. O exemplo de Francisco nos desafia hoje. Em meio a tantos conflitos, divisões e crises, precisamos voltar à fonte, deixar que Deus cure nossas feridas mais profundas. A paz que buscamos no mundo começa dentro de nós, na reconciliação com Ele. Ser franciscano ou caminhar no espírito de São Francisco é semear esta semente de reconciliação com Deus.
Só assim poderemos ser verdadeiros construtores da paz em nossas famílias, em nossas comunidades e em toda a nossa casa comum. A Rosalva traz para nós, então, mais uma oração que nos ajuda a rezar, a buscar esta paz com Deus. Deus de bondade e misericórdia, Tu nos reconciliaste em Cristo e nos ofereceste a paz que o mundo não pode dar. Reconcilia nossos corações, Senhor. Cura nossas feridas interiores. Rompe as barreiras que nos afastam de Ti. Dá-nos um coração novo, capaz de perdoar, de acolher e de confiar. Que Tua graça seja em nós semente de reconciliação e paz. Senhor da criação, faz-nos compreender que cuidar da terra passa por cuidar da nossa relação contigo. Que a COP30 seja um sinal de reconciliação global e que cada um de nós faça a sua parte, plantando gestos de paz no cotidiano. Concede-nos, como a São Francisco, viver reconciliados contigo, para sermos instrumento da Tua paz no mundo. Amém. Assim chegamos ao final da nossa reflexão de hoje. Que o Senhor nos ajude cada vez mais a seguir no caminho do seu reino, que nós possamos buscar pela oração, pela meditação, esta reconciliação com Deus, tão essencial para sermos semeadores de paz. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Onipotente